partir para Flamengo. Eu quero chamar para a tela a nossa colega Luísa Sá, porque a gente vai falar de Gabigol, tá ali a Luísa na tela do De Primeira, e contar que o Gabigol está um pouco irritado com a situação que se fala do pré-contrato com o Palmeiras. Como é que é essa história, Luísa? Bom dia. Fala pessoal, muito bom dia para vocês. O Gabigol ele já tá meio irritado com isso tem um tempinho já, né? Desde que ele foi na zona mista do Maracanã falar: parem de mentir, porque tá saindo muita mentira. Quando eu tomar minha decisão, vocês vão saber por mim. A primeira pessoa que vai falar, que falando que vai ser ele. E aí ele tá meio irritado nas redes sociais também, tá botando. Todo dia ele meio que fala, alfineta alguém, geralmente jornalista, né? Ontem foi mais um e ele nega veementemente que tenha um pré-contrato assinado com o Palmeiras e, enfim, ele bate muito nessa tecla. Quando ele resolver, quem vai falar é ele. Ninguém mais vai dar essa notícia. Quem vai falar é ele. Então não vai ser tu, viu, Hernan? Esquece. Não vai ser tu que vai trazer essa notícia. É Gabigol de primeira. Ô, Hernan, afinal, tem ou não tem esse pré-contrato com o Palmeiras aí? Não, não tem, não tem. É uma situação que, para a gente colocar assim, um status de como está a situação do Gabigol hoje, ele decidiu ficar no Flamengo. Ele decidiu fazer o sétimo jogo e permanecer no Flamengo. Hoje, ele está num momento em que está reconquistando o seu espaço no Flamengo, reconquistando o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo pede, fica Gabigol, foi assim lá na Bahia, em Salvador, é assim também nas redes sociais. O Gabigol vira e mexe, recebe mensagens de torcedores, seja Instagram ou Twitter, falando para ele ficar, para ele permanecer. Há uma reaproximação com a diretoria do Flamengo, né? Antes era aquela coisa meio assim, o Gabigol quer sair, o Flamengo está irredutível com o Landim, com as palavras duras que disse nas entrevistas que deu para falar sobre o Gabigol. Hoje é uma situação que já é mais morna, assim, no sentido assim, de uma reaproximação mesmo. Se isso vai se traduzir numa proposta diferente e o Flamengo querer que o Gabigol fique, é uma situação que vai acontecendo ao longo dos meses, até o final do período. Fato é que o Gabigol não quer esse 1 ano de contrato que o Flamengo propõe, quer um contrato maior, quer um tempo de contrato maior, e até lá, da maneira que as coisas estão caminhando, que estão mais leves, o Gabigol voltando a ser um jogador importante, entra, faz gol, entra, dá passe para o gol da vitória. Então, tudo isso vai movimentando esse tabuleiro das peças ali, Flamengo, Gabigol, staff, e que hoje as coisas estão mais pacíficas, assim, vamos dizer assim, tá uma coisa mais leve mesmo. O ambiente para o Gabigol no Flamengo está mais leve. E essa construção é importante para o Gabigol, por quê? Porque o Gabigol pensa no seguinte: se não ficar no Flamengo, ele sai do Flamengo pela porta da frente. Ele sai do Flamengo com o tamanho que ele tem e o respeito que ele merece por tudo que conquistou. E aí, só no final do ano é que ele vai fechar com alguém. Essa proposta que o Palmeiras enviou para o pré-contrato, ela já não tem mais validade. Ela já foi rechaçada, já foi recusada, ela já não tem mais validade. Porém, as conversas seguem porque o Palmeiras segue interessado no Gabigol. Esse contato, esse contatinho, vira e mexe, acontece. O Palmeiras está toda hora assim, tô aqui, hein, Gabigol, tô aqui, vamos conversar, a hora que você quiser fechar, estamos pronto. Então existe isso e nos últimos dias entraram em contato com o staff do Gabigol um clube árabe e um clube da MLS. E o Gabigol prometeu ouvir as ofertas se elas chegarem. Então, quando chegarem essas ofertas de um clube árabe e de um clube da MLS, o Gabigol vai ouvir. Então, o Gabigol faz a sua reconstrução com o Flamengo, se sente importante no Flamengo, como ele está voltando a se sentir importante. Pode acontecer uma conversa com o Flamengo e, paralelamente a isso, ele vai ouvir os clubes. Então, não tem nada certo. O Gabigol não quer se comprometer com ninguém nesse momento, não vai apalavrar, não vai assinar pré-contrato, porque ele decidiu ficar no Flamengo até o final do ano. Ele Ô tá Luísa, numa, como numa... é que o Flamengo... Foi mal. Oi, desculpa, só ia te perguntar como é que o Flamengo também vê esse momento do Gabigol, assim, esse clima de reconciliação, dá para dizer assim?
Dá para dizer assim, porque ele está no momento de retomada, né? Até a bandeira, ele tem um bandeirão que a torcida do Flamengo tem com o rosto dele, e o bandeirão voltou para aparecer no Maracanã. Tava lá do lado do Pedro no último jogo. Tem uma parte da torcida que cantou, o Gabigol voltou também, enfim. Onde ele passa, a torcida levanta para ovacionar ele, assim, é uma relação realmente muito forte. E eu tô sentindo que ela tá voltando a ficar muito forte no Maracanã. Ela nunca deixou de ser forte, porque até surpreendeu a gente, de certa forma, assim, a forma como o Maracanã recebeu o Gabigol depois de tudo que aconteceu. Mas hoje a relação é, é muito melhor do que já esteve nos últimos meses, assim. Então, ele está se recuperando, é um momento de retomada. O Flamengo vê de uma forma positiva, até porque ele está sendo muito útil para o Tite nesse momento. Abraçou o Tite, né? Deu um abração no Tite na comemoração do gol lá contra o Vitória. Então, assim, está sendo positivo para ele, para o Flamengo. No domingo, por exemplo, no sábado, perdão, contra o São Paulo, o Pedro está suspenso, então o Tite pode usar o Gabigol como titular, a gente não sabe ainda. Tem o jogo contra o Palmeiras pela frente. Eu acho que uma coisa que a gente tem que observar, que o Gabigol sempre chama muita atenção, né? Como é que ele vai reagir nesse jogo contra o Palmeiras? Porque bem lembra que ele mandou um beijinho pro Dorival ali na final contra o São Paulo na Copa do Brasil, né? No último jogo contra o Palmeiras aqui no Maracanã, ele também falou com a Leila chamou ele de canto assim. Pode ser que ele fale com o Abel também. Vamos ver se ele resolver dar uma flertadinha com o Palmeiras, usar esse jogo para isso, eu acho que pode gerar uma reação um pouco negativa. Mas se ele, sei lá, entra em campo, faz gol, é decisivo para o Flamengo, já muda muito, né? Então acho que esse jogo contra o Palmeiras pode ser importante para ele, e ainda tem um jogo contra o São Paulo no meio do caminho, que a gente vai entender também o que o Tite pensa para ele, né? Se ele é titular, em qual posição ele vai ser titular, porque ele também não está jogando exatamente na vaga do Pedro, né? Ele tem entrado junto com o Pedro até. Enfim, tem essa próxima, sei lá, essa próxima semana vai ser importante para o Gabigol. E aí a diretoria, o Landim afirma que chegou ao teto pela proposta, o Flamengo não vai oferecer mais do que já ofereceu, que é 1 ano, e mais uma valorização salarial de quase 50%. O Flamengo acha que ele tem que primeiro jogar para fazer valer essa proposta de 1 ano com valorização, e aí depois o Flamengo pode oferecer no ano que vem, quem sabe, um contrato mais longo, outro tipo de contrato. Mas o Landim diz com todas as letras, sem deixar nenhuma dúvida, que o Flamengo chegou ao teto. Esse é o limite do Flamengo. Mas é aquela coisa, né? Se o Gabigol amanhã decide uma final, dá um título pro Flamengo de novo, que a gente já sabe que pode acontecer, aí de repente a pressão aumenta, é ano eleitoral, né? E aí as coisas mudam. E tem outra E coisa, tem um né? detalhe, Marinho. Ontem logo depois do fim da votação dos conselheiros para o terreno do novo estádio do Flamengo, teve uma comemoração muito grande do presidente, enfim, de toda a diretoria. O Landim dá a entrevista e ele cita o Gabigol na entrevista. Ele cita uma frase do Gabigol sobre jogar em casa e fazer ali aquela coisa do caldeirão que a torcida do Flamengo sempre faz. Na sua nova casa. Então, o Landim cita o Gabigol. Me chamou a atenção isso. Não sei se a Luísa também chamou a atenção dela. Ele cita aquele episódio do Inferno, né, contra o Atlético Mineiro, que o Gabigol fala lá no jogo de ida no Mineirão, e aí depois, no jogo de volta, a torcida faz até mosaico e tal. Enfim, esse jogo ficou muito marcado no ano passado para o Flamengo. Foi realmente uma virada de chave ali na temporada para tudo que aconteceu. Ano passado não, 2022. Ficou muito marcado como uma virada de chave para o Flamengo naquela temporada. Realmente surpreende. O Landim deixou muito claro na última entrevista que ele deu que não quer que o Gabigol pense que a diretoria, que ele não gosta, né, do Gabigol. Que de maneira nenhuma ele quer que ache isso, que a relação não é boa e tudo mais. A relação do Gabigol com o departamento de futebol é boa. Teve ali uma briguinha com o Marcos Braz, né, no vestiário, eles discutiram. Mas, enfim, ficou um pouco mais frio, já foi melhor, né? Já foi muito melhor. Mas eles continuam ali, né? Teve até um jogo que ele sai de campo depois do aquecimento, dá um abraço no Marcos Braz e tal. Mas, enfim, continua boa, só que ficou um pouco mais fria por conta de tudo que aconteceu. Promessas que não se cumpriram na visão dele, a diretoria um pouco incomodada com as atitudes que ele tomou e também com o fato dele sempre falar desse contrato que não foi assinado, que na visão do Landim nunca existiu. Enfim,
Mas surpreende também, de certa forma, o Landim trazer isso, né? Mas ele já trouxe outras vezes. Esse para ele, é o jogo que marca o que ele quer para esse estádio em termos de atmosfera. Eu acho que tem uma série de coisas aqui até dezembro. E é importante esse entendimento também que a Luísa e o Hernan estão dando. Que o relacionamento melhorou. O Flamengo tem uma relação profissional com o contrato. O Landim, quando fala que o Gabigol, para receber o aumento que ele quer e o tempo de contrato mais longo, de 3 ou de 5 anos, precisa voltar a jogar no nível que ele jogava. Essa é uma frase que demonstra profissionalismo, é justo. O ponto de vista do Flamengo é esse. Se o ponto de vista do Gabigol for outro e ele tiver mercado que tem para ir para outro lugar, ele pode acertar outro contrato, mas ele não precisa ter essa pressa. Até porque tem um detalhe, mesmo que o Landim mantenha o Gabigol não faz gol de título, o Flamengo tem um ano positivo e ganha o Brasileirão e a Libertadores com gols do Pedro, e o Landim mantém a ideia de dar um ano de contrato para o Gabigol com o mesmo salário, com aumento de 50%. No dia 8 de dezembro termina o Campeonato Brasileiro, e no dia 10 de dezembro, provavelmente essa data, porque a data não está marcada, tem eleição no Flamengo. Então, digamos que a eleição seja dia 10, a eleição pode ser no dia 3, pode ser no dia 2, pode ser no dia 1º de dezembro. Se a eleição for no dia 10 de dezembro, são 2 dias. Para o Gabigol entender se o candidato eleito, sendo o Rodrigo Dunche, que é o candidato apoiado pelo Landim, ou se um outro candidato vai ganhar, e se esse outro candidato, se for novo presidente, vai ter o mesmo ponto de vista do Landim ou não. Então, ele não precisa ter pressa. Ele pode ter pressa se ele quiser, mas ele não precisa ter pressa, porque mercado o Gabigol vai ter hoje, vai ter em outubro e vai ter no dia 10 de dezembro. Ô Luísa, eu queria aproveitar, e a gente passou rapidinho agora por esse tema, que você falasse um pouco mais sobre essa votação que aconteceu em relação ao novo estádio do Flamengo, exatamente o que foi votado, qual foi o resultado, quais detalhes que você pode trazer disso que acontece no ambiente fora de campo do rubro-negro. Ontem foi um dia histórico para o Flamengo, lá na Gávea, né, na sede do clube, teve essa votação do Conselho Deliberativo para aprovar a participação do Flamengo no leilão que vai dar o terreno do estádio, né? Vai vender o terreno do estádio, digamos assim, que vai acontecer amanhã. Amanhã, durante a tarde, acontece esse leilão. O Flamengo deve ser o único interessado, foi pelo menos o único que manifestou interesse nesse leilão. Óbvio, né? O edital do leilão já meio que encaminha as coisas para o Flamengo, mas, enfim, aí para o Flamengo poder exercer essa compra com lance mínimo de 138 milhões, essa decisão tinha que passar pelo Conselho antes, aí foi aprovado ontem com 95% dos votos. Foram mais de 600 votos a favor, uma quantidade de conselheiros até histórica para o próprio Flamengo, assim, geralmente não tem essa quantidade de pessoas lá. E aí foi muito comemorado, tinha torcida, principalmente organizadas lá na frente da sede do Flamengo, estenderam algumas faixas, né, com teor político contra adversários do Landim, né, atualmente, mas que vão concorrer contra o Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação. Enfim, estenderam essas faixas do lado de fora, também ficaram ali cantando. Quando acabou a votação, o Landim ficou um tempo lá dentro e depois saiu, foi cantar com a torcida, fez um discurso para a torcida falando sobre a importância desse dia. E aí, todos os conselheiros com quem eu conversei comemoraram essa decisão. Foi uma reunião que foi longa, assim, também, mas a votação foi realmente decidida muito rápida, porque foi basicamente para o Flamengo, esse projeto foi levado muito fechado pelo Landim esse tempo todo. E aí essa reunião foi uma oportunidade dele mostrar para os conselheiros o que ele pensava, quais eram os planos. A comissão de marketing, de finanças e jurídico também fizeram discursos ali, né, deram um parecer sobre essa situação. A comissão jurídica, inclusive, admitiu que tem uma insegurança no sentido de a Caixa pode entrar na justiça para tentar aumentar esse valor, por exemplo. Enfim, mas no final das contas foi aprovado, o Flamengo vai participar desse leilão amanhã e aí deve arrematar esse terreno para... o Flamengo quer... O Flamengo tem até 7 anos e meio para botar o estádio na rua, né? Para terminar a obra do estádio. E aí são 18 meses para apresentar o projeto para a prefeitura, e aí depois disso 36 meses, aí prorrogáveis por mais 36,
o Flamengo finalizar essa obra. O objetivo é lançar no dia 15 de novembro de 2029, que é o aniversário do clube de 134 anos. Vamos ver se vai dar certo e também como é que vai ser esse leilão amanhã. O Landim pediu para o Conselho aprovar, caso ele precise aumentar esse lance, né, inicial de 138 milhões, que ele tem essa possibilidade, porque alguém pode aparecer dando lance também, aí o Flamengo vai ter que ir para o leilão de fato. Mas, enfim, aí o Flamengo tem 5 dias para pagar à vista esse valor, e o Landim já garantiu que tem esse dinheiro no caixa já para fazer o Pix, digamos assim. Politizou, né? Isso politizou completamente. É muito claro que o Maurício Gomes de Matos, um dos 3 candidatos, tem sido muito cauteloso em relação à informação do terreno. Ele não discordou do BAP, mas apoiou o terreno. O BAP foi quem teve um posicionamento antipático, mas que eu não acho que o BAP falou bobagem. O que o BAP falou? Ele falou que entendia que o terreno tem um risco de subir o preço se a Caixa judicializar. A Caixa até agora tentou judicializar e não conseguiu, mas ela pode, porque o terreno estava inicialmente avaliado entre 250 e 400 milhões de reais, e o que o BAP diz é que, se judicializar e se a Caixa ganhar, acho improvável, esse valor pode subir para, por exemplo, 300 milhões de reais. E, nesse caso, o Flamengo tem que pagar a diferença. A outra questão que o BAP colocou foi de eventualmente, o Eduardo Paes não ganhar a eleição para prefeito e um próximo prefeito dizer que o Flamengo tem que construir 4 vias de acesso, que pode diminuir a capacidade do terreno servir para um estádio de 80 mil pessoas. E que no meio do caminho pode ter que diminuir o projeto do estádio. Ele está colocando questões que podem acontecer, que não necessariamente vão acontecer. E isso, o BAP já sempre foi visto como um candidato não o mais simpático. Isso que as faixas da torcida, né, Luísa, foram para o BAP chamando o BAP de elitista. Então, o terreno e a aprovação do terreno deu muita força para o Landim, que possivelmente vai ser o próximo presidente do Conselho Deliberativo, e o Rodrigo Dunche, o presidente do clube. Agora, não dá para ter certeza que o Landim vai ter o controle sobre a gestão com o Rodrigo Dunche como presidente. A gente vai ver no exercício da gestão depois da eleição, se o Dunche de fato for eleito. Se o Dunche for eleito. Nas pesquisas, como eu mostrei semana passada, a pesquisa do Maurício Gomes de Matos indica que o Dunche tem a maioria dos votos neste momento, mas que são 59% de indecisos. E que o Maurício Gomes de Matos tem 9% de rejeição, o BAP 18% de rejeição e o Rodrigo Dunche 27% de rejeição. Isso de acordo com uma pesquisa contratada pelo Maurício Gomes de Matos, que é um dos 3 candidatos. Ontem, nessa reunião, o BAP fez um... Perdão, Marinho. O BAP fez um discurso lá também. O Maurício Gomes de Matos também fez, né? Os 3 falaram também. Os 3 que o Landim falou, meio que como presidente também como situação, né? Toda vez que o Landim fala, ele faz uma campanha ali pro Dunche. Mas os 3 falaram favoráveis ao estádio, enfim, a essa votação ser positiva. Realmente, o BAP acabou ficando... Eu acho que uma dúvida que a maioria dos conselheiros tinha, que muitos conselheiros tinham, era sobre garantias, né? Sobre como o Flamengo ia fazer para pagar o estádio sem ter nenhum problema com o time de futebol, sem diminuir o investimento, sem contrair dívidas também, né? Que é uma preocupação, até porque isso vai ser um projeto para a próxima gestão. O Landim está saindo, independentemente se ele ficar no Conselho Deliberativo, ele está saindo, então é alguma coisa... É a mesma visão que o Landim tem sobre a situação do Gabigol. Se ele assina por 5 anos com o Gabigol um contrato que o Gabigol recebe muito mais dinheiro, ele está deixando esse pagamento, essa dívida, entre aspas, muitas aspas, para o próximo presidente. Então, essa dívida aí do estádio também vai ser para o próximo presidente. E essa era a preocupação que os conselheiros tinham para entender como é que era esse pensamento, como é que seria esse projeto, enfim. Mas, no fim das contas, a votação já era previsto que fosse positiva, e acabou sendo positiva mesmo.
Luísa, quero te agradecer pela participação sempre brilhante aqui no De Primeira. Um abraço e até a próxima. Valeu, Marinho. Valeu, pessoal. Qual?